Sansão é um dos personagens mais icônicos e fascinantes da Bíblia Sagrada, sendo conhecido principalmente por sua força sobre-humana e suas aventuras heróicas. Seu relato é encontrado no livro dos Juízes, no Antigo Testamento. Vamos explorar sua história detalhadamente no vídeo de hoje. Mas antes, caso você ainda não seja um inscrito no nosso canal, se inscreva agora e ative o sininho de notificação para ficar por dentro de todas as novidades do canal e assim não perder nenhum conteúdo novo. Deixe seu like, assim você mostra para o YouTube que o conteúdo é relevante e nos ajuda a transmitir essa mensagem de esperança para mais pessoas. Sansão foi um juiz de Israel, nascido na tribo de Dan, durante um período de dominação filisteia sobre seu povo. O anúncio do nascimento de Sansão começa com a visita de um anjo do Senhor à esposa de um homem chamado Manoá, que vivia na tribo de Dan. A esposa de Manoá era estéril e não tinha filhos. O anjo apareceu a ela e anunciou que ela conceberia e daria à luz um filho. Esta criança, disse o anjo, seria especial, pois seria nazireu desde o ventre materno, significando que seria consagrado a Deus e viveria de acordo com certas regras, incluindo a abstenção do vinho e a não contaminação por nada impuro. O anjo de Deus também instruiu a mãe de Sansão a abster-se de certas coisas durante a gravidez, incluindo bebidas alcoólicas e alimentos impuros, como parte do cumprimento da consagração do filho ao Senhor. A mãe de Sansão ficou atônita com a visita do anjo e correu para contar a Manoá sobre o que havia acontecido. Manoá orou ao Senhor pedindo orientação sobre como deveriam criar o filho que estava para nascer. O anjo apareceu novamente, desta vez para Manoá, que pediu ao anjo que ficasse para um banquete. O anjo recusou, mas Manoá preparou uma oferta ao Senhor. Enquanto a oferta estava sendo preparada, o anjo instruiu Manoá e sua esposa sobre como oferecê-la corretamente. Após a oferta ser feita, o milagroso aconteceu. O anjo do Senhor subiu ao céu em meio às chamas do altar. Manoá e sua esposa perceberam que estavam diante de um mensageiro de Deus e temeram por suas vidas. Mas o anjo tranquilizou-os, assegurando-lhes que não morreriam, pois tinham visto a glória do Senhor. Depois disso, a criança nasceu e foi chamada de Sansão, como foi instruído pelo anjo. Sansão cresceu e se tornou conhecido por sua força sobrenatural e suas façanhas heróicas contra os inimigos de Israel, cumprindo o propósito para o qual Deus o havia designado desde antes do seu nascimento. O capítulo 14 do livro dos Juízes da Bíblia Sagrada narra o início da história de Sansão, um dos juízes mais conhecidos de Israel. Vou detalhar o capítulo. O capítulo começa com Sansão descendo para a cidade de Tímna, que estava sob controle filisteu. Durante sua jornada, ele viu uma mulher filisteia em Tímna e se interessou por ela. Ele voltou para casa e disse a seu pai e mãe que queria se casar com essa mulher. Seus pais, preocupados porque os filisteus eram inimigos de Israel, tentaram convencê-lo a escolher uma esposa entre o povo de Israel, mas Sansão insistiu em sua decisão. Juízes capítulo 14, versículos do 1 ao 4. Desceu Sansão a Tímna. Vendo em Tímna uma das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe e disse: Vi uma mulher em Tímna, das filhas dos filisteus. Tomai-ma, pois, por esposa. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: Não há, porventura, mulher entre as filhas de teus irmãos, ou entre todo o meu povo, para que vás tomar esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? Disse Sansão a seu pai: Toma-me esta, porque só desta me agrado. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois este procurava a ocasião contra os filisteus. Porquanto naquele tempo
os filisteus dominavam sobre Israel. Enquanto Sansão voltava para Timna para ver a mulher filisteia, ele foi atacado por um leão. O Espírito do Senhor veio sobre ele com grande força, e ele matou o leão com as próprias mãos, sem armas. No entanto, ele não contou a ninguém sobre o que havia feito. Juízes capítulo 14, versículos 5 e 6. Desceu, pois, com seu pai e sua mãe a Timna, e chegando às vinhas de Timna, eis que um leão novo, bramando, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que ele o rasgou como quem rasga um cabrito, sem nada ter na mão. Todavia, nem a seu pai nem a sua mãe deu a saber o que fizera. Depois de alguns dias, voltou ele para a tomar. E apartando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que neste havia um enxame de abelhas com mel. Tomou o favo nas mãos e se foi andando e comendo dele. E chegando a seu pai e a sua mãe, deu-lhes do mel e comeram. Porém não lhes deu a saber que do corpo do leão é que o tomara. Depois de algum tempo, Sansão voltou a Timna para se casar com a mulher filisteia. Durante a festa de casamento, Sansão propôs um enigma aos 30 jovens filisteus que estavam presentes. Ele disse: do comedor saiu comida, e do forte saiu doçura. Incapazes de resolver o enigma, os filisteus pressionaram a esposa de Sansão para descobrir a resposta. Ela finalmente conseguiu obter a resposta com Sansão, e os jovens filisteus resolveram o enigma. Sentindo-se derrotado e traído, Sansão confrontou os filisteus e revelou que a solução do enigma estava relacionada a um incidente anterior. Ele havia matado um leão e, posteriormente, encontrou um enxame de abelhas e mel no corpo do leão. Assim, ele extraiu o mel e o comeu. Em sua raiva, Sansão partiu para Ascalão e matou 30 homens para pagar a aposta do enigma, coletando suas roupas e dando-as a Ossi, que resolveram o enigma. Juízes capítulo 14, versículos 10 ao 20. Descendo, pois, seu pai à casa daquela mulher, fez Sansão ali um banquete, porque assim o costumavam fazer os moços. Sucedeu que, como o vissem, convidaram 30 companheiros para estarem com ele. Disse-lhes, pois, Sansão: dar-vos-ei um enigma a decifrar. Se nos 7 dias das bodas mo declarardes e descobrirdes, dar-vos-ei 30 camisas e 30 vestes festivais. Se mo não puderdes declarar, vós me dareis a mim as 30 camisas e as 30 vestes festivais. E eles lhe disseram: dá-nos o teu enigma a decifrar, para que o ouçamos. Então lhes disse: do comedor saiu comida, e do forte saiu doçura. E em 3 dias não puderam decifrar o enigma. Ao 7º dia, disseram à mulher de Sansão: persuade a teu marido que nos declare o enigma, para que não queimemos a ti e a casa de teu pai. Convidastes-nos para vos apossardes do que é nosso, não é assim? A mulher de Sansão chorou diante dele e disse: tão somente me aborreces e não me amas, pois deste a Os meus patrícios um enigma a decifrar e ainda não mo declaraste a mim. E ele lhe disse: nem a meu pai nem a minha mãe o declarei, e tu declararia a ti? Ela chorava diante dele os 7 dias em que celebravam as bodas. Ao 7º dia, lhe declarou, porquanto o importunava. Então, ela declarou o enigma a Os seus patrícios. Disseram, pois, a Sansão os homens daquela cidade, ao 7º dia, antes de se pôr o sol: que coisa há mais doce do que o mel e mais forte do que o leão? E ele lhes citou o provérbio: se vós não lavrasseis com a minha novilha, nunca teríeis descoberto o meu enigma. Então, o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que desceu a Os Asquelonitas, matou deles 30 homens, despojou-os
e as suas vestes festivais deu a Os que declararam o enigma. Porém, acendeu-se a sua ira, e ele subiu à casa de seu pai. Ao companheiro de honra de Sansão foi dada por mulher a esposa deste. Passado algum tempo, nos dias da ceifa do trigo, Sansão, levando um cabrito, foi visitar a sua mulher, pois dizia: entrarei na câmara de minha mulher. Porém o pai dela não o deixou entrar e lhe disse: por certo, pensava eu que de todo a aborrecias, de sorte que a dei ao teu companheiro. Porém não é mais formosa do que ela, a irmã que é mais nova? Toma-a, pois, em seu lugar. Então Sansão lhe respondeu: desta feita sou inocente para com os filisteus, quando lhes fizer algum mal. E saiu e tomou 300 raposas, e tomando tochas, as virou cauda com cauda, e lhes atou uma tocha no meio delas. Tendo ele chegado fogo aos tições, largou-as na seara dos filisteus, e assim incendiou tanto os molhos como o cereal por ceifar, e as vinhas, e os olivais. Perguntaram os filisteus: quem fez isto? Responderam: Sansão, o genro do Timnita, porque lhe tomou a mulher e a deu a seu companheiro. Então subiram os filisteus e queimaram a ela e o seu pai. Disse-lhes Sansão: se assim procedeis, não desistirei enquanto não me vingar. E feriu-os com grande carnificina. E desceu e habitou na fenda da rocha de Etã. Então os filisteus subiram e acamparam em Judá, espalhando-se por Leí. Os homens de Judá perguntaram aos filisteus: por que vocês estão nos atacando? Responderam: viemos prender Sansão, para fazer com ele o mesmo que ele fez conosco. Então 3.000 homens de Judá foram até a caverna da rocha de Etã e disseram a Sansão: você não sabia que os filisteus dominam sobre nós? Por que então você nos fez isto? Ele lhes respondeu: assim como fizeram comigo, eu fiz com eles. Os homens de Judá disseram a Sansão: viemos para amarrar você, para o entregar nas mãos dos filisteus. Sansão disse: jurem para mim que vocês não me matarão. Eles lhe disseram: não, nós somente vamos amarrar você e entregá-lo nas mãos dos filisteus, mas de maneira nenhuma vamos matar você. Então o amarraram com 2 cordas novas e o fizeram sair da caverna. Quando Sansão chegou a Leí, os filisteus foram gritando ao encontro dele. Mas o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou de Sansão, que as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho queimados, e as amarras que ele tinha nas mãos se soltaram. Achou uma queixada de jumento, ainda fresca, pegou-a na mão e com ela matou 1.000 homens. E disse: com uma queixada de jumento um montão, outro montão. Com uma queixada de jumento matei 1.000 homens. Quando acabou de falar, jogou fora a queixada. E aquele lugar foi chamado de Ramate-Leí. Sentindo muita sede, Sansão clamou ao Senhor e disse: por meio de teu servo deste esta grande salvação. Será que agora vou morrer de sede e cair nas mãos desses incircuncisos? Então o Senhor fendeu a cavidade que estava em Leí, e dela saiu água. Sansão bebeu, recobrou alento e reviveu. Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e teve relações com ela. Foi dito aos gazitas: Sansão chegou aqui. Eles cercaram o local e ficaram a noite toda esperando por ele, às escondidas, no portão da cidade. Ficaram em silêncio durante toda a noite, pois diziam: vamos esperar até o raiar do dia, então nós o matamos. Porém Sansão ficou deitado somente até a meia-noite. Então se levantou, pegou ambas as folhas do portão da cidade e as arrancou juntamente com os seus batentes e a tranca. Pôs tudo sobre os ombros e levou ao alto do monte que está em frente de Hebrom.
Depois disto, Sansão se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Então os governantes dos filisteus foram falar com ela e lhe disseram: convença-o a revelar em que consiste a sua grande força e como poderíamos dominá-lo e amarrá-lo, para que assim possamos subjugá-lo. Cada um de nós dará a você 1.100 moedas de prata. Então Dalila disse a Sansão: peço que você me conte em que consiste a sua grande força e com que você poderia ser amarrado e subjugado. Sansão respondeu: se me amarrarem com 7 cordas de arco ainda úmidas, ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Os governantes dos filisteus trouxeram a Dalila 7 cordas de arco, ainda úmidas, e com as cordas ela o amarrou. Dalila havia deixado alguns homens escondidos no seu quarto. Então ela disse: Sansão, os filisteus vêm vindo aí. Mas ele arrebentou as cordas de arco, como se arrebenta o fio da estopa chamuscada que é colocada perto do fogo. Assim, não se soube em que consistia a força que ele tinha. Então Dalila disse a Sansão: eis que você tem zombado de mim e me falou mentiras. Agora, por favor, conte-me como você pode ser amarrado. Ele lhe disse: se me amarrarem bem com cordas novas que nunca foram usadas, ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Dalila pegou cordas novas e o amarrou. Depois disse: Sansão, os filisteus vêm vindo aí. Dalila havia deixado alguns homens escondidos no seu quarto. Mas Sansão arrebentou as cordas de seus braços como se fossem um fio de linha. Dalila disse a Sansão: até agora você tem zombado de mim e só me falou mentiras. Diga-me como você poderia ser amarrado. Ele respondeu: se você tecer num tear as 7 tranças da minha cabeça e se as prender com um pino de tear, ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Enquanto ele dormia, ela pegou e teceu as 7 tranças dele num tear. Prendeu-as com um pino de tear e depois gritou: Sansão, os filisteus vêm vindo aí. Mas ele despertou do sono, arrancou o pino e tirou o cabelo do tear. Então ela lhe disse: como você pode dizer que me ama, se não me revela o seu segredo? Por 3 vezes você zombou de mim e ainda não me contou em que consiste a sua grande força. Ela o importunava e pressionava todos os dias com a mesma pergunta, de modo que a alma dele se angustiou até a morte. Então ele contou o seu segredo, dizendo: nunca foi passada uma navalha na minha cabeça, porque sou nazireu consagrado a Deus desde o ventre de minha mãe. Se o meu cabelo for cortado, a minha força irá embora. Ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Quando Dalila viu que ele lhe havia contado o seu segredo, mandou chamar os governantes dos filisteus, dizendo: venham mais esta vez, porque agora ele me contou o seu segredo. Então os governantes dos filisteus vieram até ela e trouxeram com eles o dinheiro. Dalila fez com que Sansão dormisse no colo dela e, tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça, e assim começou a subjugá-lo. Sansão havia perdido a sua força. Então ela gritou: Sansão, os filisteus vêm vindo aí. Ele despertou do sono e disse consigo mesmo: vou sair como nas outras vezes e me livrarei. Mas ele não sabia ainda que o Senhor já se havia retirado dele. Então os filisteus o agarraram, furaram os olhos dele e o levaram para Gaza. Amarraram-no com correntes de bronze e o puseram a virar um moinho na prisão. Mas o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Os governantes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagom e para se alegrar. Diziam: o nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão nas nossas mãos. O povo, quando viu Sansão, louvava o seu Deus, dizendo: o nosso Deus entregou nas nossas mãos o nosso inimigo, aquele que destruía a nossa terra e multiplicava os nossos mortos.
com alegria no coração, disseram: mandem vir Sansão, para que ele nos divirta. Trouxeram Sansão do cárcere, e ele os divertia. Quando o fizeram ficar em pé entre as colunas, Sansão disse ao moço que o guiava pela mão: deixe-me apalpar as colunas que sustentam o templo, para que eu possa me encostar nelas. Ora, o templo estava cheio de homens e mulheres, e também ali estavam todos os governantes dos filisteus. E sobre o teto havia uns 3.000 homens e mulheres, que olhavam enquanto Sansão os divertia. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim. Dá-me força só mais esta vez, ó Deus, para que eu me vingue dos filisteus, que furaram os meus olhos. Em seguida, Sansão abraçou-se às 2 colunas do meio, que sustentavam o templo, e fez força sobre elas, com a mão direita em uma e com a esquerda na outra, e disse: que eu morra com os filisteus. E empurrou com toda a sua força, e o templo caiu sobre os governantes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, foram mais os que Sansão matou quando morreu do que os que ele havia matado durante toda a sua vida. Então os seus irmãos e toda a casa de seu pai foram buscar o corpo. Eles o levaram e sepultaram entre Zorá e Estaol, no túmulo de Manoá, seu pai. Sansão julgou Israel durante 20 anos. Em meio à sua história, podemos encontrar pérolas de sabedoria que nos guiam através dos tempos, como estrelas brilhantes em um céu noturno. A primeira lição que emerge é a importância da obediência aos mandamentos de Deus. Sansão foi consagrado desde o ventre materno, e sua força era um dom divino. No entanto, quando ele se desviou dos caminhos do Senhor, sua queda foi inevitável. É um lembrete poderoso de que devemos permanecer fiéis aos princípios que nos guiam, mesmo quando as tentações do mundo nos cercam. Outra lição que podemos extrair da saga de Sansão é a verdade de que o orgulho precede a queda. Sua arrogância o levou a confiar em sua própria força, em vez de reconhecer que ela vinha do Senhor. Quando ele revelou o segredo de sua força a Dalila, ele selou seu destino, caindo nas mãos de seus inimigos e enfrentando uma prisão e humilhação inimagináveis. É um lembrete contundente de que a humildade é a virtude mais poderosa de todas. Além disso, a história de Sansão nos ensina sobre a importância do perdão e da redenção. Apesar de todas as suas falhas e fraquezas, Deus ainda o usou como um instrumento de justiça e libertação para seu povo. Até mesmo em seu último ato de desespero, quando ele derrubou as colunas do templo filisteu, ele encontrou perdão e redenção aos olhos de Deus. Mas acima de tudo, a história de Sansão é um lembrete poderoso do poder da graça divina. Apesar de todas as suas falhas, Deus o amou e o usou para cumprir seus propósitos. É uma mensagem de esperança e consolo para todos nós, lembrando-nos de que, mesmo nos momentos mais sombrios de nossas vidas, Deus está conosco, guiando-nos e sustentando-nos com sua graça inabalável. Que a história de Sansão continue a nos inspirar e nos desafiar, guiando-nos em nossa própria jornada de fé e redenção. Que possamos aprender com seus triunfos e tragédias, buscando sempre viver de acordo com os princípios eternos que ele nos deixou como legado. Antes de nos despedirmos, quero ouvir suas reflexões nos comentários. Para você, quais lições podemos aprender com essa história bíblica? Agradeço por nos acompanharem neste vídeo. Deixe o seu like e, se ainda não se inscreveram, convido a fazerem parte desta comunidade Palavra e Adoração. Até o próximo vídeo. Que a paz de Cristo esteja com vocês. Amém.